Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matéria Preta. Meu nome é Vitória, senta aqui e vamos começar. Não existe racismo reverso? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, antes de tudo, eu poderia simplesmente olhar pra você e dizer, olha, sabe por que não existe racismo reverso? Não existe racismo reverso porque não existiram séculos de escravidão contra a população branca. E é por isso que não existe racismo reverso. Nossa, Mas eu vou te explicar de forma mais simples, para que você possa entender. E quando você escutar alguém dizendo, ai, nossa, mas isso é racismo reverso. Ai, nossa, mas pessoas negras também podem ser racistas. Você poder dizer, não, 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 racismo reverso não existe. Vamos lá. Assim, não importa a classificação social de uma pessoa branca, não importa que lugar ela ocupa na nossa sociedade. Tem uma coisa que ela nunca vai enfrentar, é racismo institucional, é racismo estrutural. Porque as instituições e as estruturas da nossa sociedade, elas foram moldadas para garantir pelo menos um mínimo de privilégio para as pessoas brancas, independente da classe social. Como a gente já falou antes, as estruturas e as instituições da nossa sociedade, elas foram fundadas se baseando em ideologias racistas voltadas para a população negra. Ah, tá, mas e se uma pessoa negra chega e fala, nossa, eu odeio branco? Isso não é racismo reverso? Não é racismo reverso. A gente vai tratar de conceito para que a gente possa entender por que não existe racismo reverso. Porque existe uma grande diferença entre racismo e preconceito racial, tá? Então, o preconceito racial, a gente está falando sobre o pré-julgamento de determinado indivíduo baseado na raça. O racismo, por outro lado, ele requer uma dinâmica de poder e de subjugação. O que é que isso significa, Vitória? O preconceito racial, ele pode resultar ou não em discriminação racial. E a discriminação racial vai ser justamente o prejuízo encarado por determinado indivíduo por conta de um julgamento, de um pré-julgamento baseado na sua raça. Então, a gente está falando aqui que existe o racismo e existe o preconceito racial. O preconceito racial ele pode resultar em discriminação racial ou não. O racismo ele sempre vai ter uma discriminação racial. Quando a gente fala sobre racismo, a gente está incluindo uma dinâmica de poder que não é simplesmente em uma relação pessoal. A gente está falando sobre todo um sistema que vai subjugar pessoas negras na nossa sociedade. Então, vou trazer um exemplo completamente hipotético. Imagine que uma pessoa negra, ela nasce numa família que tem boas condições de vida, ela frequenta boas escolas, frequenta uma boa universidade, consegue um bom emprego. Entretanto, dentro dessa instituição em que essa pessoa negra trabalha, ela é constantemente vítima de piadinhas. Essa pessoa, ela tem uma diferença salarial, mesmo estando em um cargo semelhante a outra pessoa que seja branca. Então, o racismo, ele envolve toda uma dinâmica de poder na nossa sociedade que o preconceito racial não envolve. Isso sendo explicado até aqui, por que então que não existe racismo reverso? Porque, além do preconceito contra determinada raça, é necessário toda essa dinâmica de poder dentro da sociedade para que constitua o racismo. O racismo ele é uma construção de séculos de subjugação, de exploração e de violência contra uma população. Não é porque uma pessoa negra fala, ah, eu não gosto de branco, que aquela pessoa é racista. Ela pode sim ter um preconceito racial contra pessoas brancas, pode ser um preconceito baseado em experiências pessoais, pode ser um preconceito baseado em experiências de outras pessoas. Mas isso não significa que aquela pessoa branca vai sair de casa um dia, vai entrar no supermercado e vai ter um segurança seguindo ela porque ela tem uma aparência suspeita. Então, essa é a razão pela qual não existe racismo reverso. Porque o racismo, ele requer essa dinâmica de poder, ele requer todas as estruturas e todo o funcionamento da nossa sociedade combinado de forma a garantir que as pessoas negras se sintam constantemente tipo, ameaçadas, fazendo com que as pessoas negras sintam que não cabem em determinados espaços. Então, a gente está falando de séculos de construção de uma sociedade fundamentada em uma ideologia racista. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender que o racismo reverso não existe, e se você ainda tiver alguma pergunta sobre o tema, pode deixar nos comentários. Se você ainda quiser mais exemplos, que eu vou estar respondendo. Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho.